Pessoal, tudo bem? A gente tá há 2 dias sem podcast pelo simples fato que nem sempre é fácil marcar entrevistas. As pessoas andam muito sem tempo, eu ando achando. Mas tudo bem. A edição de hoje é um pouquinho diferente porque eu busquei fazer outra coisa. É um papo, é uma entrevista, mas com tema específico. Eu chamei aqui o Bruno Fonseca, que é editor de cultura do site Proibido Ler e editor de cultura lá do site da Red Bull do Brasil. E a gente conversar exclusivamente sobre Deadpool 2. O Bruno viu o filme no começo dessa semana. Eu ainda não vi, mas li sobre e basicamente entrevistei o Bruno para falar sobre o filme. O filme está agora na quinta-feira, dia 17, então já está nos cinemas, quem quiser ir ver. Talvez fique atiçado, talvez não. Mas deixa essa conversa por papo. Beleza? Estamos atrás de mais entrevistas, então logo mais aqui no podcast vamos ter mais entrevistas, mas talvez teremos também mais colunas. Acho que eu vou sempre chamar o Bruno pra gente falar sobre filmes aqui. O que vocês acham? Comentem aí comigo. O podcast tá no YouTube, tá aqui no Spreaker e em todos os agregadores possíveis de podcast. Ainda não está no Spotify, pois temos problemas com o Spotify. Quer dizer, o Spotify tem problemas com o podcast, tá sem aceitar novos programas, mas em breve estaremos lá, certo? É isso aí. Escutou meu papo aí com o Bruno sobre Deadpool 2. Tamo rindo aqui porque eu não liguei o gravador, agora tá valendo. O Bruno, a primeira questão que eu tenho pra fazer, o pessoal pode ler sua resenha e já entender o que você... Mas resume pra gente, o que você achou do filme? Você foi ver terça, quarta? Que dia que você foi ver? Fui ver na segunda-feira, né, na cabine de imprensa. E aí? Teve um embargo aí pra não falar nada até as 23 horas e 59 minutos da segunda-feira, que foi dia 14. Sim. Cara, é um filme que foi como eu tenho dito na resenha e até na Globo News lá quando eu participei ontem pra uma coluna chamada Mundo Geek. O filme ele tenta superar todo momento, sabe? Então, por exemplo, o primeiro filme, como foi? Foi um filme que teve uma classificação mais 18, ou seja, ele chama de rated 17, não sei pronunciar isso em inglês, mas enfim. É uma classificação mais 18, e para isso eu podia colocar sangue, podia colocar sexo, podia colocar drogas, palavrão, tudo. E como não tinha um filme da Marvel ainda feito nessa linha, com essa classificação, existiu sim um outro filme, que foi o Watchmen, mas um filme lá de trás, sabe? Não... Outra pegada, né? Outra época. Outra pegada, outra época. Então, o primeiro filme da Marvel, quer dizer, de um herói da Marvel, não da Marvel Studios, mas um primeiro filme da Marvel onde teve essa pegada mais sangrenta, pegada mais violenta, mais adulta, e funcionou. O medo que eles tinham antigamente era de que, se não fosse um PG-13, que é uma coisa que foi feita com os primeiros Wolverines, por exemplo, o 1 e o 2, não daria certo, porque o público mais jovem não ia assistir, ou que a galera não ia curtir. E não foi o que aconteceu. E aí, o que a gente tem? A gente tem um novo, né? Então, tudo que não foi feito antes, foi feito agora. Piadas maravilhosas, um roteiro enxuto, tudo bonitinho ali, redondo. Isso foi Deadpool 1. Funcionou, era o que o herói precisava ser dentro da tela grande, ou seja, precisava ser num cinema. Legal. O que ele era nos quadrinhos. E só podia fazer ele desse jeito. Porque foi feito ele no Wolverine Origins e, cara, cagaram nele inteiro, assim, de um jeito... É bizarro, né? Bizarro. E aí o Ryan Reynolds consegue, com esse filme, tipo... Ressuscitar o filme. Ressuscitar o cara e se desculpar também pelo que aconteceu no passado. Nesse segundo filme, ele também faz esse tipo de coisa. Ele tenta ampliar o que o anti-herói ampliar o que o mercenário tagarela e fazer com que a loucura que o Deadpool tem, ele seja transportado para a tela. Mas pensa comigo, Vinícius, você tem um ótimo filme e você precisa superar as expectativas dele para um segundo filme, ou seja, por uma sequência. O que você vai fazer? Você vai repetir a mesma fórmula e vai fazer com que essa fórmula ela seja ampliada. Só que aí é onde há um desequilíbrio, na minha concepção, foi onde eu não gostei do filme. Tem piadas maravilhosas, várias sacadas sensacionais, tiradas que você fala, caramba, como é que esse cara conseguiu pensar nisso? Só que é uma tão próxima da outra que você ri da primeira e não consegue rir das outras, porque você perdeu ela nesse tempo. Entendi, o ritmo é confuso. É muito rápido. Então, você entra na loucura do personagem. Então é isso que ele quis mostrar. Tipo, o Deadpool, ele é muito foda em tudo. Só que a gente precisa melhorar o que foi o primeiro. Como é que eu faço isso? Eu vou, como se você pegasse um autotune e ampliasse a potência que ele tem para equalizar a música. E aí você tem um desequilíbrio, que fica um pouco artificial. O Cable, por exemplo... Você acha que forçaram a barra aí? Sim, forçaram a barra nas... É que, se eu falar assim, forçar as barras nas piadinhas,
a galera vai chegar e vai falar assim, mas os filmes da Marvel Studios sempre tiveram piadinha, nunca reclamou disso. Mas elas têm um tempo de captação, sabe? Então, de captação do espectador, no caso. Então você ri de uma piada, tem um pouco de diálogo, tem um respiro. Tem um respiro e aí tem uma de novo. Nesse não, é uma atrás da outra, são todas referenciadas. Se você não sabe a referência dela, você não vai rir, entendeu? Mas, Deadpool é essa loucura, pô. Ok. Aí nós vamos para cenas de ação. Cenas de ação é do diretor que foi o cara que fez os dois John Wick, né, o De Volta ao Jogo. Sim. O cara era um dublê, fez o... É o Tim Miller, né? Não, é o David Leitch. Tim Miller foi o primeiro cara que fez o primeiro Deadpool. Ah, entendi. Achei que tinha continuado, entendi. Não. O segundo é o cara que fez John Wick 1 e John Wick 2, que era um dublê de ação. O Keanu Reeves acreditou no trabalho dele, aceitou fazer essa parceria com o John Wick 1, funcionou muito bem, ele foi pro 2, funcionou maravilhosamente bem. E aí o Ryan Reynolds chamou ele pra esse filme. E as cenas de ação são maravilhosas, cara. Então isso você não tem o que reclamar. Não tem o que discutir. São perfeitas. Assim. Então você vai falar, caralho, ele fez um negócio sensacional aqui. Isso foi muito bom. Mas tá, aí eu tenho esse contraponto. Eu tenho o contraponto das piadas, então temos aí dois pesos, e aí tem a parte que vem da narrativa, que é a parte da história, onde você tenta entender o que ele busca, quer dizer, da onde ele parte, para onde ele vai e onde ele termina. E aí ele tem um cara que costura tudo isso, que é o Cable, que é o Josh Brolin, que é o mesmo vilão do Thanos, e sendo o mesmo vilão do Thanos, você olha pra cara dele e fala, esse cara é o Thanos. Não dá pra dissociar. É engraçado, né? Além de tudo, tem esse fator que a gente vai discutir daqui a pouco, que é os filmes saíram muito próximos um do outro, né? Pô, cara, esse é um ponto que dá pra gente discutir bem. Mas termina de explicar assim que o filme em si, né, que você tá falando. Aí tem o Josh Brolin ali. Foi o Cable, que é o antagonista, ele não é nem tão vilão assim, nem tão herói também, né? Ele serve realmente como um contraponto ali. E ele serviu para costurar toda a história. Ou seja, ele não é apresentado, ninguém sabe de onde ele veio, só sabe que ele veio do futuro, ninguém sabe quem ele é de certo. Obviamente, quem lê os quadrinhos vai saber quem o cara é, porque isso faz parte do universo. Ele é o filho do Ciclope, que pode viajar no futuro, tem muitos poderes, só que ele é carregado de arma e ele acredita mais nelas do que nos poderes que ele tem. Então aconteceu uma tragédia familiar e ele volta no passado, aquela velha história de tentar... consertar as coisas. Consertar a linha do tempo para que no futuro o que aconteceu não se apague. E ele acaba encontrando o Deadpool nessa linha do tempo que ele tenta consertar, né, para fazer com que a tragédia familiar dele no futuro não aconteça. E aí o Deadpool também passa por uma tragédia familiar, que eu não vou falar para não dar spoiler, e ele procura um sentido de vida, ou seja, o que ele vai fazer dali para frente, quem que ele vai ser, o que ele vai buscar. Ele é um mercenário, ele e regras, mas a partir do momento que ele se sente confuso com ele mesmo, que ele se sente perdido, o que ele vai fazer para que ele encontre o caminho de novo? E encontrar esse caminho vai esbarrar no caminho que o próprio Cable está tentando consertar. E aí é onde juntam os dois universos. E aí vem um pouco da mistura com o universo dos X-Men que a Fox mostrou esse tempo todo. E vem umas piadinhas também referente ao pessoal que vive na mansão Xavier, ou todo aquele preconceito que as pessoas têm com alguns mutantes, e toda aquela coisa que a gente sempre vê. Eles voltam a brincar com o fato de ser um filme mais pobre, né? Porque no primeiro tinha muito essa piada, tipo, aparece a mansão dos X-Men, mas como eles não iam usar os outros heróis, era aquele vazio, né? Aborda de novo essa... de ser um filme meio... não lado B, né? Porque, enfim, tudo bem que o primeiro teve um orçamento mais modesto e lucrou muito. Se você for comparar com os Vingadores, por exemplo, eu tava vendo aqui, ó, o primeiro não chegou a custar nem 100 milhões preço, né? Uhum. E lucrou quase 1 bi. E Vingadores é 250 milhões a produção, enfim. Teve... É outro padrão de produção, né? Eles voltam a brincar com isso ou o Deadpool 2 já tá mais mainstream, assim? Eles voltam a brincar de uma forma um pouco diferente, né? O Deadpool entra na mansão e pergunta onde é que tá os atores de novo, onde é que tá a galera. Pô, de novo, eu tô aqui sozinho, não tem dinheiro pra fazer isso mais uma vez. Cadê o Wolverine, pô? E aí a piada vai pra um outro caminho, assim, mas não necessariamente relacionado a orçamento ou dinheiro que faltou.
o repasse que a Fox não distribuiu para eles, de certa forma, assim. Tem essa piadinha, assim, com a Mansão Xavier, muito parecida com a primeira, mas o desfecho dela é muito mais engraçado que a primeira também. Então, nesse ponto, assim, quando envolve o universo X-Men, é muito legal. O filme, ele sabe se sair bem. Mas é aquilo que eu tava falando no começo. Há um desequilíbrio no filme, e esse desequilíbrio traz para você uma sensação de vazio. Talvez esse vazio seja pelo fato da expectativa ela não ser superada, ou porque o primeiro foi tão bom e esse segundo não trouxe algo de novo e eles só tentaram ampliar a loucura, meio que o desequilíbrio vem aí. Por quê? Porque o Deadpool ele é sempre um personagem muito pautado no humor. Então se você não vai dentro ou não entra profundamente dentro da zoeira dele, ele não funciona, ele não tem graça. Tem muito a ver com o contexto. Isso, quando a gente começa a pensar em filmes de herói, a gente está vivendo um momento que tem os filmes da Marvel Studios formando um universo que se equipara um pouco ao que eles conseguiram levar para o cinema que construíram nos quadrinhos, né? Que é tipo um universo que funciona ali por si próprio, tem todos os filmes dialogam entre si, quando começa a falar em orçamentos, já são orçamentos bilionários, rendas bilionárias, quer dizer. Então, tipo assim, quando a gente fala em filme de super-herói, tudo que não funcionava antigamente, os filmes as trilogias que morriam em si mesmas e aí começavam novas trilogias, a Marvel tá em outro patamar. Aí a gente tem a DC brigando consigo mesmo ali, que tipo de linha vai adotar nos seus filmes, às vezes conversa mais com a linha da Marvel, às vezes faz uma linha completamente própria e que às vezes dá certo, às vezes não dá certo. O Deadpool em 2016 meio que veio pra recuperar uma linha que tava nos X-Men antigos, talvez, de ser um bom filme de ação. Tipo, a gente não tem preocupação em competir com a Marvel, que nem a DC tem, e nem tem a ambição que a Marvel tem de construir um universo. Você acha que o Deadpool 2, depois, assim, o Deadpool conquista isso? Tipo assim, ó, é um bom filme de ação, tem quase 1h30, tudo funciona, as piadinhas são ótimas, as cenas de ação são ótimas. O Deadpool 2, você comentou isso, né? As cenas tecnicamente é bom, mas parece que você comenta que a estrutura dele não tem um vazio ali. Você acha que essa falta de ambição, talvez, é um filme que no seu contexto o contexto já não é tão favorável a um filme como Deadpool hoje? Até pelos Vingadores, o último ter saído há pouquíssimo tempo. Então, 2016 foi, como eu disse lá no começo, foi novo, né? Foi um marco e tal. Eu encaro isso como marco porque... Por que eu encaro isso como marco? Porque logo depois, ou seja, no ano seguinte, nós temos Logan, né? Com a mesma pegada, e o próprio Ryan Reynolds faz uma zoeira com isso no filme, entendeu? E para você ver que foi validado o sucesso. Então, quando você tem um filme que aposta novamente numa pegada mais violenta, numa pegada mais 18, em desconstruir tudo que aquele universo que ele criou no passado foi para mostrar para o mundo que quando a gente quer fazer as coisas, quando não tem muito dedo do estúdio no meio, a gente consegue fazer algo bom, porque nós não estamos limitados, a coisa anda. Com Deadpool em 2016 foi assim, aí veio o Logan e validou, e a gente chegou com Deadpool 2 agora. E o problema do Deadpool 2, ele esbarra também nisso que você falou, da Marvel Studios estar consolidada e sempre apresentar coisas novas, e a galera for com uma expectativa acima do limite, né, com a expectativa lá no céu sobre os filmes que elas vão assistir para ter aquela sensação de expectação cada vez maior, né? Sim. E quando a gente volta para os olhares do Deadpool, ele é um filme que o Ryan Reynolds ele quis, como eu disse lá no começo, ampliar, e ele teve alguns problemas que também, dentro dessa ampliação, ela esbarra nisso que você falou de um universo tão consolidado de um concorrente e de um outro que está brigando com ele mesmo, e eu serei o que nessa história? É o que o Deadpool pensa. Então vou fazer algo totalmente diferente, vou levar a coisa mais para o lado cômico, muito mais exagerado, e tentar tirar nisso ou algo de diferente que tem no que foi mostrado com Vingadores Guerra Infinita agora, do que foi mostrado no Liga da Justiça no final do ano passado. Deadpool, ele e tanto o Logan, ele acho que serviu mais para a Fox mostrar para o público que eles conseguem fazer dos seus próprios filmes e da sua franquia ou do universo que eles têm da Marvel nos cinemas e dos direitos autorais que eles possuíam, né, porque a Disney comprou agora, e acho que Deadpool foi o último dos moicanos ali que teve esse dedo da Fox inteiro, né, de certo modo. Acho que tem mais um X-Men na fila, né?
Não vou saber te dizer, cara. Talvez tenha a saga da Fênix Negra, dos X-Men, e teria um que era o Gambit. Só que sempre muda de diretor, e nunca ninguém sabe quem vai dirigir aquilo e fica essa incógnita. Mas o Deadpool, ele abre esse precedente, assim. Tipo, a gente não quer competir com ninguém, a gente só quer mostrar que nós somos capazes de fazer um filme bom. E, de certa forma, esse filme é bom. Né? No geral, ele é bom. O humor, as cenas de ação, toda a loucura do Deadpool... Que nem o primeiro, né? Se basta em si mesmo, você acha? Isso. Tipo, eles vão se fortalecer aí. Os problemas deles só se você realmente for analisar aquilo com outros olhos, ou seja, de um outro ponto de vista. Por que eu penso isso? Porque eu já ri de todas aquelas piadas, eu já vi aquela fórmula, aquilo é repetitivo. Há uma saturação, sim, no subgênero de super-herói, porque a gente não pode chamar isso de gênero, porque... Né, não faz parte. Muito dos filmes de super-herói que a gente tem pode encarar como um filme de espionagem, como o Capitão América 2, Soldado Invernal, ou a gente pode pegar um outro filme e colocar ele dentro de uma ficção científica. Então eu acredito isso como subgênero. Só que aí a gente se volta para aquele mesmo momento, que a gente está com uma série de produtos, no mote deles tem um personagem de super-herói, e aí a gente tem sempre aquela sensação de que está vendo algo que a gente já viu. Essa é assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu falei com um amigo meu, muita gente pode até me zoar depois disso. Lembra quando você assistiu Todo Mundo em Pânico 1? Foi sensacional, não foi? Falou, caramba, fez aquilo, tipo, ri demais com as piadas, pô, tá zoando uma série que tava no auge. Ok. Aí depois eles fazem um Todo Mundo em Pânico 2. Ele... Começa a dar errado. Aí começa o problema. Ele não é tão bom quanto o primeiro, ele tem piadas ainda mais engraçado, eles zoam com mais franquias do cinema, só que você fica, tá, e aí? E aí, que Deadpool é isso. E pelo fato de Guerra Infinita estar aí do lado, sabe, foi lançado há um mês, assim, você não descansou ainda do filme, sabe? Você ainda tá pensando nele, aí você chega com o Deadpool e fala, tá, é mais um, aí entra, tipo, um imbróglio na sua cabeça, assim, tipo... de confusões. Então talvez o contexto já não seja tão bom quanto... Porque eu tava vendo em 2016, a gente teve o Guerra Civil, teve Doutor Estranho, teve o X-Men Apocalipse, teve o Esquadrão Suicida. Tipo assim, eu acho que ele conseguiu se destacar aquele ano, porque realmente, tipo, o Guerra Civil não teve o mesmo impacto que o último, né? Uhum. Porque eu acho que o último sobressaiu muito, assim. Talvez, assim, ele só brigue de novo com o primeiro Vingadores, assim, em termos de qualidade. Porque a minha impressão dele é que, tipo, é um filme que talvez, como tá completando 10 anos ali, por mais que ele seja fechado, você tem que saber as histórias já pra entender o filme e tal, talvez ele seja um filme que vai conseguir atrair, assim como o primeiro Homem de Ferro conseguiu chamar as pessoas pra prestar atenção naquilo, talvez seja um filme de novo, por mais que ele seja fechado, de novo, seja fechado ali, você precisa ter visto algumas outras coisas pra entender tudo. Ele é tão bem feito que, assim, acho que ele não vai afastar as pessoas. Até a bilheteria tá mostrando isso. Ele não tá afastando ninguém. Ele tá atraindo as pessoas, parece, pra... Mano, isso aqui é tão legal que você não viu nada? Vai lá ver os outros filmes, então, pra você entender o que tá acontecendo. Foi muito bem sucedido, né? E talvez Deadpool 2 seja meio perdido. Tipo assim, é um bom filme de ação, mas a gente tá exagerando nas piadas internas. O filme... já não é tão enxuto quanto o primeiro, tem meia hora a mais, praticamente, né? Tem meia hora a mais, tem mais cenas pós-créditos, tem aquela coisa do Ryan Reynolds, tipo, querer justificar pra ele mesmo que... Querer justificar pra ele mesmo, tipo, que ele agora consertou definitivamente os erros do passado, ou todas as coisas ruins que ele sente vergonha do que ele fez na carreira dele. E de poder, com essas coisas, dar risada dele mesmo, sabe? O filme tem uma coisa que eu não falei também, mas que é importante. Ele faz a gente rir tanto, ele faz a gente se divertir tanto, ele faz todo mundo, tipo, olhar pra tela e pensar qual vai ser a próxima cena engraçada, que quando tem uma cena que exige um pouco mais de emoção, ele não consegue fazer com que você entre dentro dessa emoção. Nem os próprios atores acreditam que aquele é um momento de emoção, porque eles ficam esperando o próximo take ou a próxima cena onde o ator vai fazer com que todos eles deem risada de si mesmo, ou que
zoem da própria produção, assim. Isso que eu queria te perguntar, porque você falou da questão da faixa etária, assim, eu acho meio, na prática é um filme adulto, mas ele não funciona como um filme adulto. Então, tipo assim, o Logan realmente talvez seja um filme mais adulto, também acho que é muito para adolescente, mas é um pouquinho mais pesado. Mas Deadpool, tipo assim, é pra adolescente que tá acostumado a ver esse nível de violência em outros filmes, em próprio videogame, na internet, tipo, sabe, tipo, tá aí, esse tipo de conteúdo de entretenimento mais violento tá disponível pra menores de idade. Você acha que, tipo assim, é meio... vai atrair realmente um público mais adulto, segundo, assim, não é muito fechado no mundo nerd, nas piadas de quem acompanha os outros filmes. Talvez o primeiro tenha sido mais bem sucedido nisso, então, de funcionar como um filme, assim como o Logan funciona. Um filme que você pode ver sem ter visto nada antes. A questão de ser um filme maior para maiores de idade, aqui no Brasil, no ano passado, o filme ele teve a classificação de 16 anos, foi uma classificação realmente para maior de idade, e menores de 16 anos poderiam ainda assistir o filme acompanhado dos pais. Como ele trouxe o primeiro, ele mostrou um pouquinho algo, tipo, algo mais leve, assim, no caso, né? Leve no sentido se comparado ao segundo, obviamente. Sim. Né? Então não teve um problema aí. Muitos adolescentes assistiram na época, as pessoas maiores de idade gostaram, e esse foi um desafio. Quando eu falei que foi um primeiro filme da Marvel que eles aceitaram e peitaram o desafio, conseguiram fazer bem, eles conseguiram. O segundo filme, ele realmente está com uma classificação para mais 18. Você não pode assistir o filme se você for menor de idade, ou seja, nem acompanhado dos pais. Isso no Brasil? No Brasil. Caramba, não tava sabendo. Então tava igual, tipo, tá realmente igual nos Estados Unidos. Porque o primeiro lá nos Estados Unidos era assim, nem você não podia assistir o filme se você tivesse 17 anos para baixo, só maior de 18 mesmo. Mas no Brasil... Foi 16 e agora é 18. Agora é 18. E assim, era com um público nichado mesmo, né? Não é, tirando essa parte toda da comédia de ser um super-herói, um anti-herói, no caso, zoeiro, a galera que gosta do personagem mesmo é o que conhece dos quadrinhos, e a maioria das piadas, se não são relacionadas ao personagem em si, são relacionadas ao universo de cultura pop ou ao universo do cinema e também um pouco à política, né? E você vai ver o personagem brincando muito com tudo isso, só que são piadas todas referenciadas. Então, se você não assistiu nada, se você não conhece nada do personagem, se você vive num outro mundo onde você só quer assistir um filme bom e se divertir com ele, você vai rir de algumas piadas sim e de outras não. Mas vai ter problema, entendi. E você chega no momento também, que é aquela coisa que eu vejo muito em show de stand-up comedy. Você ri tanto que depois fica automático. Então, você vê uma gracinha, você não entende mais se deu risada, porque de alguma forma, como ele disse ou como ele se expressou, faz com que você sinta graça naquilo. Entendi. Mas são piadas referenciadas. Então, se você não manjar muito, um pouquinho de tudo que o próprio Ryan Reynolds viveu na vida dele, por exemplo, ter feito Lanterna Verde, ter feito o Deadpool em X-Men Wolverine Origins, você não vai entender alguns pontos. Mas outros até que sim. É um filme extremamente divertido, mas para quem não espera muito dele. Para quem esperava um pouquinho de diferença, assim, um pouquinho mais de profundidade, um pouquinho mais de impacto, ou a sensação do novo, ele, como eu te disse já, tem um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é o que chateia, assim. Eu tava vendo aqui que a Fox talvez deve fazer mais um X-Men, então, tipo assim, provavelmente, você acha que a gente vai ver um Deadpool 3, ou talvez agora com a Fox indo pra... Você acha que eles vão, talvez, juntar as coisas? O filme dá a entender alguma coisa de sequência, ou não? Então, o Deadpool 2 já foi um filme onde o próprio Ryan Reynolds disse que não ia além, né? Entendi. Ele falou assim que não tem necessidade de fazer um terceiro, que ele não gostaria também de fazer um terceiro, e ele deixa isso até nos trailers, uma piadinha junto com um amigo dele lá que fica no bar. A gente não sabe ainda o que essa compra da Disney
da Fox Studio vai trazer de novo pra gente também. Né? A gente não sabe que dedo que a Disney vai tudo colocar especulação, nisso. né? Tudo especulação até o momento. Vai rolar sim, acredito eu, o X-Men, a saga da Fênix Negra. Acho que vai ser um ótimo filme, sim. E se a Disney colocar o dedo dela nesse filme, quem ganha com isso são os fãs, porque tem 18 filmes da Marvel Studios aí pra mostrar que o negócio funcionou. Né? Certo. Mas a gente não sabe direito o que vai ser, cara. Deadpool 3 eles plantaram o terreno sim para abrir o leque para outros universos, então o Cable tá ali e foi inserido no universo do anti-herói justamente para isso, mas acredito que se ele mesmo já disse que não precisava de um terceiro, só vai vir dependendo dos resultados que o Deadpool tiver a partir de quinta-feira, dia 17, que Brasil. Dificilmente esse filme vai estrear na China, né? Tem uma série de problemas, então perde ali uma audiência muito grande. Mas a gente não sabe o que vem para o futuro. Por exemplo, a gente tinha ali Quarteto Fantástico com as histórias em quadrinhos canceladas porque os direitos de produção cinematográficos eram da Fox. A Disney comprou a Fox e os quadrinhos voltaram. É tipo num passo de mágica, assim. Então vamos ver o que eles vão fazer. E até agora, pelo menos o que o Kevin Feige disse, que os universos eles não vão cruzar no momento. Mas, Vinícius, vamos ver o que vem por aí. Eu acredito que coisa boa. Há 10 anos atrás, há 15, 10, a gente não esperava, né? Que os filmes iam conseguir ser tão bem sucedidos, né? O próprio Wolverine, que tem o Deadpool, ali você fica... Cara, acho que a gente nunca viu um filme bom do Wolverine. Depois de um tempo a gente acabou vendo. Uhum. E minha última pergunta era justamente esse ponto que você tocou aí do parte de grana. O Deadpool 1 tem esse mérito de ser um filme barato que fez muito dinheiro pelo contexto ali. Você acha que o segundo vai... Agora você falou dessa dificuldade. Até no Brasil agora vai ser 18. Então você acha que vai fazer tanto dinheiro? Vai ser uma coisa menos impactante? O que você espera? Não, vai seguir da mesma forma, cara. Não vai ter tanta diferença, não. Porque a maior parte do público que assistiu o primeiro Deadpool era de gente velha, né? Maior de idade, assim. Então a galera vai assistir e alguém vai dar um jeito de assistir o filme que, mesmo com a classificação etária sendo para maior de idade, isso nunca impediu, pelo menos no cinema, assim, em alguns, até em cidades pequenas, por exemplo, principalmente vai ter uma fiscalização ali que esbarre do cara entrar. Eles vão respeitar e vão passar as informações. Depende muito do que acontece ali, né, dentro do dia a dia das pessoas. Não dá pra eu julgar isso. Mas o que eu posso julgar é que não vai ter tanta diferença assim, não. Pelo menos não, na minha opinião, se vai ter menos público ou mais público. O único problema vai ser a China. Né? Se a China resolver passar, eles têm ali um ganho maior. Acredito que não vai por causa da quantidade de sangue, de palavrão e de etc. Mas aqui no Brasil, tanto nos Estados Unidos, acho que vai seguir da mesma forma. Um dos motivos que esse filme vai vir aqui é que ele entrou no espírito do brasileiro da zoeira. Vamos brincar com tudo. Então a Fox brincou com o Rubinho Barrichello sendo o primeiro a comprar o ingresso do Deadpool e passando na frente de todo mundo numa fila. Ela levou o Deadpool com carro de pamonha para passar nos lugares dizendo que o dinheiro todo ficou pro filme e agora para as propagandas não sobrou dinheiro, então estão anunciando que fosse vendendo pamonha mesmo e pedindo para as pessoas não ser pamonhas e ir assistir o filme. O que mais que a gente teve? Teve ele zoando David Beckham, que foi sensacional. Teve ele no clipe da Celine Dion, que é da trilha sonora do filme. O marketing dele em si é muito positivo. Continua impecável, né? Todo mundo. Então as pessoas acabam vendo isso como um negócio positivo, chama atenção, está brincando com isso, é sensacional, é genial, e brasileiro gosta mesmo dessa propaganda que vai um pouquinho além do que nós estamos acostumados a ver, e aí vão comprar o filme por causa disso. Mas não acredito que perca muito audiência o fato dele ser maior de 18 aqui.
Entendi. Então, vamos lá, avaliação final. Você acha que vale ir assistir, não vale? Vale a pena sim, cara. Foi o que eu disse na minha resenha, foi o que eu tenho dizendo nas redes sociais, foi o que eu disse também sempre que alguém me chama para conversar do filme. É um filme ótimo, né? A questão é que quando eu entrei dentro da sala de cinema para assistir aquela sessão, eu fui com outro olhar. Eu sabia que eu ia rir bastante, eu sabia que eu ia me divertir bastante, mas eu não queria só aquilo. Eu queria saber se o filme ele se desenrolava mais sem a necessidade de ampliar ou de colocar potência dentro de uma fórmula para que as pessoas não percebam os defeitos que ele tem. Só que é um filme maravilhoso. Então, se você for assistir ele agora, você vai gostar porque você vai rir. E quando a gente está dentro da sala de cinema e ele te fez rir por mais de 2 ou 3 cenas, já valeu o filme. Se ele te empolgou numa cena de ação, já valeu o filme. Então as pessoas não vão se importar com o que eu me importei. Entendeu? De uma forma geral, ele é ótimo. Só que pra mim ele é bom só até 2. Por quê? Porque você percebe que tem esse desequilíbrio que eu te falei. Eu consigo, por exemplo, hoje, se alguém me perguntar, você consegue dizer só coisas boas sobre o que o filme tem? Consigo. Então vou te falar aí uma caralhada de coisa boa que o filme tem. Entendeu? Mas na minha concepção, eu entrei ali dentro para ver um filme onde o anti-herói conseguisse trazer algo de novo além do que já foi mostrado. Do primeiro. Né? A gente tem, como eu falo isso, tem, por exemplo, Pantera Negra que trouxe uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha visto dos filmes da Marvel. Né? Ele trouxe uma questão política muito mais enraizada, ele trouxe um vilão muito mais forte do que eu estava acostumado a ver. Ele fez um herói ser tão crível e um vilão ser mais crível ainda que você chega em momentos de concordar com ele. Outro patamar, né? Sim. Agora, a gente tem Deadpool, por exemplo, um cara que a gente consegue dar risada mesmo, só que quando entra no problema psicológico dele, nas questões que ele encara como desafios, ou da personalidade que ele tem, ele deixa um pouco a desejar. Se você perguntar para um especialista que acompanha o personagem há um tempo, ou que vive essa coisa de cinema de super-heróis de forma mais intrínseca, você vai ver que ele vai achar o primeiro realmente melhor, que esse segundo não trouxe aquilo que ele queria de fato, né? Aí, o que era? Era transcender, ou seja, trazer um negócio mais novo. O que a gente tem aqui é só se aprofundar numa fórmula que deu certo, só que exagerar ela um pouco. Aquilo que eu te falei da questão de Todo Mundo em Pânico 1 e do 2. Mas vale a pena sim, pode ir, vão se divertir, vão dar risada pra caramba, vão comprar embalagem de pipoca que vem com a cara dele, ou um copo personalizado. O personagem ele traz isso. Então é isso, é um filme divertido, bem feito, mas talvez seja a última... Não sei o que eles podem fazer pelo terceiro, assim, difícil, cara, difícil mesmo, assim, não... E se falando nessas questões que você tá abordando, assim, provavelmente é difícil imaginar ele num universo expandido com qualidade, ou mesmo que seja interessante pra criar novas histórias, né? Tipo, só se der muito dinheiro de novo, talvez. E esse cara, não, a gente vai mais uma vez aqui, porque é um filme que sempre dá muita bilheteria. É justamente isso, cara. Qual que é o próximo filme que a gente vai conversar aqui? Eu acho que vamos prospectar aqui uma nova conversa. Tem alguma coisa que tá pra sair aí? Se for relacionado a super-heróis, nós teremos, quer dizer, Homem-Formiga e Vespa. Homem-Formiga é um personagem que eu gosto muito. É um personagem que eu me identifico bastante pelos problemas que ele tem na vida dele, pela personalidade que ele tem, por ser... Eu sempre gostei desses caras loser, assim, sabe? Como Homem-Aranha e ele em si. E o legal desse filme vai ser porque ele é o primeiro que precede o Guerra Infinita. Então os olhos vão se voltar a ele porque as pessoas querem saber se ali dentro vão ter respostas, né? Para o que aconteceu no Guerra Infinita. Onde que o Homem-Formiga estava, o que ele estava fazendo, o que ele estava... Quer dizer, a resposta que deram no filme que ele estava preso, em prisão domiciliar, mas como que eles vão conversar a partir de agora com o que aconteceu no Guerra Infinita. Valeu, Bruno. Queria te agradecer pelo papo aí, por ter vindo aqui falar de Deadpool pra gente, e vamos ver o que o pessoal acha aí. Demorou, Vinícius. Tamo junto. Precisar é nóis.